Bem, boa noite aos companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade. Muita saudade de estar com vocês presencialmente, mas essa fase está acabando, a gente já está conseguindo ver a luz no fim do túnel. Sigamos com fé e sigamos sendo aproveitado como instrumento na mão dos Espíritos. Nós fomos convidados hoje para fazer uma reflexão em torno do Evangelho, capítulo 3, Há várias moradas na casa do meu Pai, no item 19, Progressão dos Mundos. Mas antes vamos fazer uma breve prece, uma breve oração. Senhor Jesus, querido amigo, queridos mentores da casa do Centro Espírita Luz e Verdade, essa casa co-irmã, queridos mentores também do Centro Espírita Leopoldo Machado, onde a gente faz essa união sempre entre as casas quando a gente faz essas visitas. A gente agradece do fundo do coração por essa confraternização, pela oportunidade que a gente tem ainda de estar desempenhando as nossas tarefas através dos recursos tecnológicos, da internet. Mas a gente vem pedir nesse momento, em primeiro lugar, a Jesus que possa estar abençoando todos esses mentores, trabalhadores do plano espiritual, que durante todo esse período de pandemia trabalharam mais de 10 vezes o que estavam acostumados a trabalhar para atender a todos nós e nossas ansiedades, nossos medos, os doentes, aqueles que desencarnaram, a recepção deles no plano espiritual, como está acontecendo todo o processo de triagem, de terapia dos recém-desencarnados. Então a gente pede inicialmente para que vocês possam estar sendo fortalecidos e recebendo sempre a nossa gratidão, e fica aqui da gente aquela vontade sempre de reunir algum mérito para um dia estar trabalhando ombro a ombro, lado a lado com vocês. A gente pede nesse momento que nossos lares possam estar se tornando extensão da casa espírita no que diz respeito à proteção, e que nossos corações e nossas mentes possam estar abertos para receber essas informações do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a gente vai pegar aqui o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre progressão dos mundos, e um texto, como ele é pequeno, eu vou fazer uma leitura breve aqui. O progresso é uma das leis da natureza, todos os seres da criação, animados e inanimados a elas, estão subordinados pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o fim das coisas não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim desenvolve-se paralelamente o progresso do bem, do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre perceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material como moralmente em estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que de mundo expiatório vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra porque nela reinará a lei de Deus. Mensagem de Santo Agostinho, mensagem profética, anunciando que naquele momento iniciaria um processo de regeneração do planeta, que o nosso planeta mudaria de etapa. E, gente, coincidência ou não, a partir de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, essa previsão já estava na pergunta 1019, na última pergunta, depois veio a ser confirmada aqui de novo no final do capítulo 3 do Evangelho, e vem ser desenvolvido com mais detalhes no final do livro da Gênese, quando vai falar da nova geração, né, vai tratar desse tema. O que eles vêm trazer para a gente de informação, né? De lá para cá, olha a evolução tecnológica que aconteceu, e olha a evolução moral que nós estamos sendo convidados o tempo todo a estar abraçando, a estar acompanhando tudo que está acontecendo no planeta, né? Vamos fazer algumas observações, né? O capítulo 3, inicialmente,
ele fala para a gente das várias moradas da casa do Pai e classifica, segundo os espíritos que habitam aquele mundo, em 5 categorias: mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos e celestes. E depois vem trazer características de cada um. Gente, primeira observação que é interessante a gente fazer, que até um companheiro da nossa casa, ele levantou essa dúvida, ele fez uma brincadeira, eu falei, peraí, ele falou assim como o espírito nasce simples e ignorante e chega à perfeição, então o mundo também nasce simples e ignorante e chega à perfeição. Eu falei, não, absolutamente não, o mundo é matéria. Vamos lembrar que a Trindade é Deus, Espírito, matéria. Deus criou a matéria só para servir de auxílio para a evolução do espírito. Então, quando ele falou isso, ele me chamou a atenção e eu falei, peraí, quem nasce simples e ignorante é o espírito. Matéria é matéria, ela foi criada só para ajudar o espírito preexiste e sobrevive. A matéria poderia deixar de existir hoje, o espírito não deixaria de existir. Então, com isso, eu trouxe a informação para ele. Ele falou, a gente tem informações, inclusive, de mundos que na fase de provas e expiações entraram em conflito nuclear e o mundo acabou. Então ele não chegou nem a ser um mundo celeste. Ou você vai pegar o livro dos Espíritos, quando fala de mundos transitórios, ele fala, o que são os mundos transitórios? Funcionam como uma espécie de bivac, de acampamento. Então você imagina que de repente uma pleiade de espíritos missionários já regenerados parem num determinado mundo. E você vai classificar aquele mundo de fora, você fala, aquele ali é um mundo de regeneração. Quando eles vão embora, o que ficou? Voltou a ser mundo primitivo. Então essa classificação, ela tem que estar de acordo com os espíritos e não com a matéria que está ali. É claro que ele fala que o mundo vai evoluir também materialmente, mas também quem vai promover essa evolução material é o homem, é o espírito também que está nele reencarnado. Tá? Então o que ele vem dizer para a gente? Os espíritos, quando eles nascem simples e ignorantes, vão para mundos primitivos. Daqui a pouco evoluem e vão para mundos de expiações e provas. Característica do primitivo: puramente instintivo. O mal ainda sobressai. Né? Paixões, aquela vida bem primitiva, bem ainda homem das cavernas, ainda sem indústria, homem à busca dos alimentos. Né? Vamos pegar assim, 2 perguntinhas do Livro dos Espíritos que são boas para explicar isso. 271. Kardec fala assim, né? Há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Começa dizendo que os canibais, os antropófagos que tem aqui na Terra, não estão no último degrau da escala evolutiva. Por quê? Porque nós já estamos no 2º degrau. Ainda bem que a gente não vê ainda esses mundos primitivos, né? Pode ser um dia que a gente veja e vai lá trabalhar também, promovendo, ajudando a evolução daqueles espíritos. Mas existem mundos muito piores no ponto de vista da violência do que o nosso aqui. Chegamos no nosso, né? Ele fala para a gente, o mal ainda sobressai sobre o bem, são poucos os espíritos que estamos despertando para o lado espiritual. Divaldo Pereira Franco, em uma palestra agora mais recente, trouxe um dado curioso para a gente. Ele disse para a gente que um antropólogo e sociólogo russo, não me lembro o nome dele agora, ele trouxe a informação de que no mundo que a gente vive hoje, pouco mais de 80% da população ainda está vivendo a vida só fisiológica, só material. E que entre 15% e 20% da população mundial está começando a despertar para o lado espiritual. Então, olha só, o nosso mundo é muito mais ainda voltado para o lado material do que para o lado espiritual. Mas, vamos partir do princípio de 7,5 bilhões de habitantes no planeta, e 7 bilhões, quando a gente tira 10% de 7 bilhões, a gente cai para 750 milhões, 7 bilhões e meio, né? 750 milhões. Vamos dobrar isso? 1,5 bilhão de pessoas no planeta já despertando para o lado espiritual. Informação muito boa, por isso que a gente está começando a ver a regeneração do nosso planeta acontecendo. E principalmente se a gente pegar agora, Santo Agostinho dizendo que o nosso planeta começou a regenerar naquele período, e tem gente trazendo assim uns estudos muito profundos, falando das fases da regeneração, que não vai dar tempo para a gente estar desenvolvendo cada fase, mas ele vem dizendo para a gente o seguinte, olha só,
O que vai acontecer no mundo regenerado de diferente do mundo de expiações e provas? No mundo regenerado, os espíritos maus, voltados para o mal, não terão mais vez, serão exilados, serão levados para ambientes onde eles encontrarão todo o ambiente para poder estar promovendo a sua evolução também. É punição? Não, é educativo. Não é justo você deixar um aluno de 8º ano fazendo aulas junto com um aluno que já está no 2º grau. Então você vai jogar ele para uma escola que tenha os alunos do 8º ano igual a ele. É educativo. Tanto que é educativo que quando teve os exilados de Capela, e também Emmanuel fala isso muito bem no livro A Caminho da Luz, um dos exilados, um dos povos exilados foram os egípcios. Os egípcios ficaram pouco tempo aqui e depois retornaram à sua pátria, retomaram a sua geração, porque a etapa que precisava ser cumprida foi vencida. Então eles deixaram aquela tecnologia das pirâmides, que até hoje a gente admira, né? Como é que levaram aqueles tijolos daquele tamanho? E o que acontece? Por que até hoje, quando o avião passa por cima da pirâmide, perde toda a comunicação? Que serviço é aqui? O magnetismo é aquele que tem? Era a capacidade intelectual daqueles espíritos, faltava um lado moral, eles desenvolveram e voltaram para lá. Foram levados de novo para a geração deles. Então, definitivamente não é punição. Essa triagem está acontecendo agora no nosso planeta. Aí eu vou dedicar esses minutos finais para falar assim, mas espera aí, mas o aumento da violência urbana, como aconteceu nos últimos anos, não parece dizer o contrário? E os espíritos vêm dizer para a gente, não, é que as regiões trevosas, abaixo da terra, quem tiver dúvida sobre isso, treva e umbral, está lá no livro nosso lá. Treva, subcrostal, onde ficam os grandes criminosos, onde ficam os suicidas. No livro Memórias de Suicida fala o Vale dos Suicidas é embaixo da terra. No livro Libertação, Gregório, o espírito que vai ser resgatado, está numa região subcrostal também, embaixo da terra. E as regiões umbralinas, que começa aqui na crosta da terra e vai até lá a fronteira do nosso lar, essas regiões estão sendo esvaziadas. Então os espíritos que estão habitando essas regiões estão tendo a oportunidade de reencarnar, estão vindo para nossas famílias, juntamente com espíritos mais nobres do que a gente também, para promover a regeneração do planeta. E esses espíritos estão tendo as últimas oportunidades de demonstrar se terão condições de continuar aqui com a gente ou não. Então nós estamos vivendo um momento que, ao mesmo tempo que está sendo feita uma limpeza, né, e tem muitos espíritos que já não têm mais condições de continuar aqui no nosso planeta, já estão separados, estão, né, sendo encaminhados para outros mundos, tem outros chegando para promover a regeneração do nosso planeta, mais evoluídos que a gente, ou em inteligência e muitas vezes em inteligência e moral também. É o que a gente vai ouvir falar aí de crianças índico e crianças cristais. Na verdade são esses espíritos que estão vindo agora somar na área tecnológica, na área científica, na área filosófica, na área religiosa, na área moral. Estão trazendo toda uma regeneração que o planeta está vivendo agora nesse momento. E a gente está vivendo essas etapas, etapa por etapa. Desse momento estamos atravessando uma fase ainda de pandemia que está nos convidando a rever vários conceitos e também a controlar nossas emoções diante da comoção da partida de tantas pessoas queridas. Está sendo obrigatório para a gente realmente fixar o conceito de imortalidade da alma, de bondade de Deus e até provar também da nossa fé, lembrando que o capítulo 27 do Evangelho, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar de prece por aqueles que acabam de desencarnar, fala assim para a gente, prece por aquele que termina de morrer, não tem por único objetivo mostrar simpatia por ele não, mas tem principalmente ajudar o passamento dele e também abreviar o período de perturbação que aquele espírito vem a passar. É o nosso papel nesse momento, a gente cuidar do nosso lado moral, e também a gente ajudar os nossos companheiros que estão enfermos ou que estão desencarnando. Eu, por exemplo, não vou esconder de vocês que de dezembro para cá foram 9 pessoas muito queridas do meu coração que partiram para o outro lado, vítimas da Covid. E terminei de sair agora de uma semana que o Covid estava aqui dentro da minha casa. Pegou minha esposa e pegou minha filha mais nova.
Então é uma fase de desafio para todos nós, mas é uma fase que estamos juntos, estamos com fé e estamos observando a regeneração do nosso planeta, com tanta gente se dedicando à religião, tanta gente abraçando obras sociais e tanta gente buscando os meios tecnológicos para dar continuidade às suas atividades nesse período que a gente precisa tanto. Então fica aqui a nossa reflexão muito breve sobre esse item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ter em uma outra oportunidade mais tempo para desenvolver esses conceitos. A gente agradece do fundo do coração aos companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade por mais um convite e vamos encerrar fazendo mais uma prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos agora. Muito obrigado pela reflexão do estudo e nos dê agora coragem também e determinação para que a gente possa aprofundar esses temas, desenvolver esses temas e trazer esses temas direto para dentro do nosso coração, de onde ele vai estar sendo exteriorizado através das nossas atitudes, principalmente da compreensão do Evangelho desse que é o nosso Senhor, que é o governador do nosso planeta e que é esse nosso amigo, que é o nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.